7 de maio de 2020 e eu estou aqui para a nossa cantiga da perua, que é uma só. Jair Messias Bolsonaro. Quando é que eu vou conseguir me livrar desse assunto, hein? Pelo amor de Deus. Pois é, você que está aí me acompanhando, conto com a sua ajuda. Se gostar, bote like. Se não gostar, bote um like. Mas veja o vídeo. Você vai... aí 346 mil inscritos. Espero que você traga mais inscritos para cá. Pois é. Hoje, o Bolsonaro lembrou Mussolini e Mao Zedong. Fez uma marcha para o STF, assim como houve a marcha para Roma e a marcha para Pequim. São claras tentativas de golpe. Foram usadas historicamente. O que é que ele fez? Ele recebeu um grupo de empresários de associações industriais, que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, o posto Ipiranga, né, ressuscitado hoje, disse que era 45 do PIB. Que 45 do PIB? Tá doido. Tá doido. Tudo sindicalista, patronal, não tem nenhum industrial de peso ali. Associações de classe, pelo amor de Deus. Isso aqui é enganação. Aí depois vem dizer, não, a indústria está prejudicada pela pandemia. É claro que a indústria está prejudicada pela pandemia. Todas as indústrias do mundo inteiro. Mas estava recuperando. Não, a indústria nunca esteve recuperando. Todos os últimos índices da indústria eram índices negativos no Brasil. A indústria é uma grande vítima ainda da crise criada pelo desemprego, pelo roubo do PT, e que não foi recuperado no governo Bolsonaro. E o Paulo Guedes não conhece nada de produção. Conhece de dinheiro, de bolsa, de mercado, né? Produção, principalmente de indústria, ele não conhece. Pois bem, aí esses empresários vão lá pedir, pelo amor de Deus, para o Bolsonaro abrir os comércios, abrir tudo, porque eles estão todos prejudicados. E o Bolsonaro resolveu dar uma de lobista deles, telefonou para o Dias Toffoli, presidente do Supremo, estava lá no Supremo, os outros ministros estão em casa, né? Ele está lá para presidir as sessões, e disse que ia lá fazer uma visita, queria conversar com ele. Pegou esses caras todos, atravessou a Praça dos Três Poderes, atravessou todo o sentido da palavra atravessar. Atravessou a harmonia entre os poderes, atravessou a autonomia dos poderes e foi lá cobrar do Dias Toffoli coisas que o Dias Toffoli não pode dar. Por exemplo, o Supremo já resolveu que essa questão de isolamento social ou não é dos estados, dos governadores e das prefeituras, dos prefeitos, não é da União. E o Bolsonaro sabe disso, ele já tem uma decisão a zero do Supremo sobre isso. Mas por que é que ele vai? Ele foi fazer uma encenação para o pessoal dele, para o eleitorado dele, para a campanha dele, para usar na campanha política, para usar na defesa do seu governo. Então filmou tudo, sem avisar ao visitado. E polidamente o recebeu, ouviu todas as reclamações, ouviu inclusive, eu até procurei uma palavra, não achei uma palavra mais dura, mas ao mesmo tempo mais suave do que molecagem. Isso é uma molecagem, mas é a molecagem 1, tem a molecagem 2. O Paulo Guedes cobrando do Bolsonaro, na presença de todos aqueles presidentes de associações e do presidente do Supremo, que ele vete o acordo que foi feito na Câmara para incluir praticamente todas um acordo espúrio, safado, nojento, feito na Câmara para incluir em todas as categorias, pelo menos, não poder congelar o salário dos servidores. Só que o Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, já tinha dado uma entrevista dizendo que ele votou a favor dessa emenda com autorização, com ordem do Bolsonaro, que ele estava de acordo. Quer dizer, o Bolsonaro deu uma facada no Paulo Guedes e depois, diante do presidente do Supremo, recuou. Aí disse, não, eu vou vetar. E saiu, né, do Supremo dizendo que ia vetar, dizendo para a imprensa, mas ele pode também mudar de ideia na hora que chegar a lei na frente dele. De qualquer maneira, a simples cobrança do Paulo Guedes na frente
daqueles bandos de presidente de associação e do Toffoli, é uma molecagem incrível, é coisa de grêmio estudantil, ou pior, é coisa de boteco, pé sujo. Aí o que é que o Toffoli fez? O Toffoli foi surpreendido, não sabia que ia ter aquele pandemônio da pandemia, e disse, olha, está tudo bem, só que eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho o que fazer sobre isso. E sugeriu que o planejamento para a retomada da economia deve ser feito num diálogo entre poderes, executivo, legislativo e judiciário, e as unidades da União, né? A União, os estados e os municípios. Segundo o Toffoli, isso é fundamental. Ele até propôs um comitê de crise, que, se eu não me engano, já existe, né? Só que não funciona, porque o comitê da crise do Bolsonaro é assim, ele é o comitê e ele é a crise, né? Então, envolvendo a federação, os poderes, para exatamente junto com o empresariado, com os trabalhadores, pensar nessa necessidade que temos de traduzir na realidade esse anseio de trabalhar, produzir, manter emprego, né? O Toffoli respondeu com a mesma moeda, contra a demagogia, demagogia. Ele disse que as pessoas já estão saindo do isolamento social, o que é verdade, e defendeu que essa saída deve ser feita com coordenação. A verdade é que o governo não tem plano nenhum. O Nelson Teich, 20 dias no Ministério da Saúde, não apresentou nada a não ser um general pançudo, que eu já chamei aqui de pançoelo, né? E que eu saiba, não é nenhum grande médico, nem nada, para estar comandando o Ministério da Saúde como está, porque o Nelson Teich é um figurante, aliás, um péssimo figurante, comunica muito mal, gagueja, é feio para burro. Não é questão de ser feio, que feio eu também sou. A questão é que ele parece uma figura de filme de vampiro. Dizem que ele é o chofer do vampiro, né? Pois é, empresários e bolsonaristas, e Bolsonaro, e Paulo Guedes, ninguém falou nos recordes diários do número de mortes, né? O meu amigo Zeca até me lembrou hoje um episódio macabro da história, que é a famosa grande fome no interior da União Soviética, na ditadura de Stalin. Os prolegômenos dessa grande fome, que foi entre 29 e os primeiros anos da década de 30, foram descritos com muita competência num livro que eu li há bastante tempo, chamado Vers l'autre flamme, na direção de outra chama, né? Pelo grande romancista, autor de Kira Kiralina, romeno Panaitistrati. Depois eu li também The Harvest of Sorrow, A Colheita da Tristeza, do historiador britânico Robert Conquest, editado, eu li numa edição de 1987. E o Bolsonaro está usando a pandemia para se livrar de velhos, doentes, numa forma de eugenia, e de um maior número de pessoas. Depois eu vivo dizendo, não, a morte é natural da vida, é isso mesmo, todo mundo vai morrer, agora já estão mais de 8 mil mortes, né? Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Bom, eu sabia que ia dar bode esse negócio do Celso de Mello pedir a gravação do vídeo, né, da reunião dos ministros, que, segundo o Moro, foi o lugar onde o Bolsonaro o ameaçou da seguinte forma: se não mudar o diretor da Polícia Federal, eu mudo o ministro. E o Celso de Mello, que é o decano do Supremo, que é o relator desse inquérito que julga as acusações do Moro contra o Bolsonaro, decretou que a Polícia Federal ouça os ministros militares do Palácio do Planalto, que foram citados pelo Moro, né? O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno Ribeiro, o chefe da Casa Civil, general Braga Neto, e o ministro da Coordenação Política, Luiz Eduardo Ramos. E mais, se não quiserem comparecer, serão levados em condução coercitiva, aquela mesma que levou o Lula para depor na agência da Polícia Federal, lá no aeroporto de Congonhas, né?
e pediu que os depoimentos desses generais fossem tomados e também o vídeo fosse apresentado. Primeiro, a informação que o Palácio deu é que um funcionário chamado Célio, não sei das quantas, tinha saído com a memória e tinha apagado, tinha formatado. Depois disse que estava com o secretário de Comunicação, né, o Fábio Weinberg, né? Pois é, agora o advogado-geral da União, que tem feito papel de besta desde que foi nomeado, que é o marido de uma assessora do Gilmar Mendes, Zé Levi, né? Tem um nome muito comprido. Como é que é mesmo? Ele tem um nome comprido danado. Pois bem, esse cara, primeiro ele escreveu pedindo ao Celso de Mello que dispensasse, porque tinha coisas que são sigilosas. Uma reunião com 10 pessoas tem coisa sigilosa. Vai, conta outra. Aí ele contou outra. Quando diz conta outra, ele contou outra. Eles estão querendo editar o vídeo. Mas que tal essa, hein? Quer dizer, já há provas de sobra de que o Moro não mentiu. Primeiro, os generais incomodados, o Moro foi desleal. Depois, essa de editar o vídeo para separar só o que se refere ao Moro. Editar o vídeo. O próprio Celso de Mello já disse, tragam aqui o vídeo inteiro sem edição. E a defesa do Moro não aceita. Antes de terminar aqui esse vídeo, eu quero trazer aqui um assunto velho, que eu deixei passar por falta de tempo aqui, mas é dessa senhora Marluce Carvalho de Oliveira Gomes, que foi a reprimir uma manifestação de profissionais de saúde, se dirigiu a um dos manifestantes, dizendo que essa pessoa tinha um cheiro de quem não tomou banho direito, de quem não passa perfume. Ela também disse que os empresários são fundamentais para que esses profissionais tenham seus salários. Os profissionais de saúde são os heróis da pandemia. Essa pandemia tem muito vilão, o primeiro deles é o Bolsonaro, que continua com essa conversa de economia, quando se sabe, inclusive, que o mundo está reagindo mal ao fato do Brasil estar subindo aí no ranking da pandemia, né? Tanto que o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, o presidente Lacalle do Uruguai e o presidente Sebastião Pinheiro do Chile já se reuniram para saber o que fazer com essa contaminação, com esse contágio aí do Brasil, né? Então, essa senhora foi vista depois lá naquele cercadinho na frente do Palácio da Alvorada, dando os seus chiliques, né? O presidente do Conselho Nacional de Enfermagem já localizou 3 criminosos que estavam lá nessas atitudes agressivas e golpistas, né? Além da dona Marluce, também o senhor Renan da Silva Sena, que trabalha numa empresa que já levou 98 milhões de nosso dinheiro lá através do Ministério da dona Damares, e de um empresário chamado Gustavo Gaia. Pois é, eu quero saber qual é o resultado disso, ou seja, o que é que vai acontecer com esses 3 aí? São 3 criminosos, inclusive a senhora já apareceu aí, a ficha corrida dela não é muito chegada a cumprir as suas obrigações perante a lei, então eu quero saber o seguinte, vão ser processados? Vão ser apenados? Vão ser presos? É o mínimo que se faz com golpistas que tentam derrubar a ditadura. Pois vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e não se esqueça, só a verdade nos salvará.